Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Vamos verificar a resolução de mais um dos exercícios? Vamos lá, ó. Olha o que diz enunciado. Assinale a alternativa correta. Então, aqui tem algumas opções, de A a E. Vamos verificar qual delas é a alternativa correta. Para facilitar a explicação, eu desenhei aqui um paralelepípedo, né? Para ilustrar parte da resposta aqui, tá legal? Então vamos lá, ó. Ela diz assim, ó. 3 pontos distintos determinam um plano. Será que é verdadeiro? Olha só. Você tem um ponto e você tem 2 pontos que, se unidos, formam uma reta, né? Então eu tenho um ponto. A partir de 2 pontos, desde que colineares, alinhados, olha, ele forma uma reta. Agora, se eu tiver 3 pontos desalinhados, para eu poder envolver esses 3 pontos, é necessário, ó, eu fazer um plano, porque aí eu mostro, ó, que esses 3 pontos estão determinando um plano aqui, né? Esses 3 pontos estão contidos aqui nesse plano. E ele fala assim, ó, 3 pontos distintos determinam um plano. Será que quaisquer 3 pontos distintos, 3 pontos diferentes, determinam um plano? Não necessariamente, ó. Se eles não forem colineares, se não estiverem alinhados, eles determinam um plano. Mas os 3 pontos poderão estar assim, ó, alinhados. E 3 pontos alinhados não determinam um plano, determinam uma reta, tá certo? Então, 3 pontos distintos determinam um plano. Falso, não é? Porque não é sempre verdadeira essa informação. Olha aqui, 3 pontos distintos podem determinar uma reta e não um plano, desde que eles estejam alinhados. Vamos ver a segunda opção. Se 2 retas não têm ponto em comum, elas são paralelas. Nós sabemos que na geometria primitiva, né, nós temos retas paralelas, ó, como essas duas, e temos retas concorrentes, retas que se cruzam. E ele diz, se 2 retas não têm ponto em comum, elas são paralelas. Ou seja, 2 retas, ó, essas têm um ponto em comum. Então, essas retas não são paralelas, elas se cruzam, são concorrentes. E ele está dizendo assim, se 2 retas não têm ponto em comum, são paralelas. Essas 2 retas não têm ponto em comum, elas não se tocam, elas são paralelas. Será que sempre 2 retas que não se tocam serão paralelas? Não, isso não é verdadeiro, né? Olha aqui, ó, nesse paralelepípedo nós temos 2 retas que não se tocam. Você quer ver, ó? Essa reta que passa aqui, ó, por E e F, ó, e vai continuar, né? Essa é uma reta, e essa reta, ó, ela não vai tocar nessa reta BC, tá vendo, ó? Essas retas, elas não são paralelas e não se tocam. Então essa questão, se 2 retas não têm ponto em comum, elas são paralelas. Também é falso. Ó, isso aqui também é falso. Por que que é falso? Porque tem reta que não tem ponto em comum e que não é paralela, como essa que passa por EF e essa que passa por BC. Ó, só para ilustrar um pouco melhor essa questão, aqui tem um cubo, né, para a gente ver, ó. Olha só, se você colocar essa reta aqui, ó, nessa aresta e essa reta aqui em cima, ó, você percebe que essas retas são paralelas, elas não se tocam, não é verdade? Mas se porventura, ó, você fizer isso, olha aqui, ó, você pode pôr uma reta aqui nesse vértice e outra reta aqui, ó, você percebe, ó, essas retas não são paralelas e não se cruzam, elas são chamadas de retas reversas, né? Elas estão em planos diferentes. Ou seja, então é falso. Se 2 retas não têm ponto em comum, elas são paralelas. Falso. Porque existem as retas que são reversas. Elas estão em planos diferentes, olha lá. Elas não vão se tocar e não são, então elas não têm ponto em comum. Tá legal? Alternativa C. 2 retas que formam um ângulo reto são perpendiculares. Olha só, essa reta é perpendicular com essa, ó.
duas retas perpendiculares é quando elas formam 90 graus. E quando elas têm um ponto em comum, elas se tocam. Então são perpendiculares. Olha, duas retas que formam um ângulo reto são perpendiculares. Será? Formam um ângulo reto, então são perpendiculares. Essas duas retas formam um ângulo reto e são perpendiculares. Mas nem sempre isso é verdadeiro também. Existem retas que formam um ângulo reto e que não se tocam, que não são perpendiculares. Você quer ver o exemplo? Ó, vamos pegar essa mesma reta aqui. Ó. Se nós pegarmos essa reta aqui, ó, que passa por G e C, tá vendo? Passa pelo ponto G e ponto C. E essa reta que passa aqui, ó, por E e F, por essa aresta, olha só, elas formam ângulo de 90 graus. E elas não vão se tocar, porque uma está aqui na face da frente do cubo e a outra está lá na face de trás. De novo, vou fazer uso aqui do cubo para te mostrar essas duas retas. Olha só, essa reta da frente aqui, ó, que vai de E até F, é essa reta, ok? Ó, essa reta é a reta que vai de E até F, né? Ela fica aqui nessa aresta. E essa reta que passa por GC é a reta que está aqui atrás. Olha lá, se você olhar daí nesse ângulo, você vai perceber, ó, que elas formam um ângulo de 90 graus, tá vendo? Ó? Elas formam um ângulo de 90 graus, dependendo como você olhar. Mas elas não se tocam, não vão se tocar nunca, porque elas estão em planos diferentes. Então essas retas que estão em planos diferentes, essa daqui na frente, essa daqui atrás, ó, elas são chamadas de retas reversas, né? Ó, e como elas formam um ângulo de 90 graus, e dá para você perceber, elas são ortogonais, ok? Então vamos lá, ó. Essas duas retas aqui, que nós mostramos agora, essa reta que passa por E e F, e essa que passa por G e C, elas são retas ortogonais. Formam 90 graus no visual, mas elas não se tocam. Então, essa aqui também é falsa. Ó, falso, né? Por que que é falso? Ó, porque existem as retas ortogonais. As retas ortogonais, elas formam 90 graus e não se tocam. Ficam em planos diferentes aí. São retas reversas. Então, vamos ver a D agora. Duas retas reversas são concorrentes? Né? Não, não são concorrentes. Acabamos de mostrar, ó, retas concorrentes, elas têm um ponto em comum, elas se tocam. E as retas reversas, ó, elas podem se cruzar, né? Mas elas não se tocam. Então, elas não são concorrentes. Também é falso, tá legal? Olha só, nós mostramos agora, né? Você quer ver de novo? Ó? Essa reta aqui, por exemplo, ó, essa reta aqui, ó, né? Daqui, ó, da parte da frente inferior. E essa reta que vamos colocar aqui, ó, elas teoricamente seriam concorrentes, porque elas se cruzam. Só que elas não têm ponto em comum. Olha lá, elas estão, ó, em partes diferentes. Olha aqui, ó, elas estão em partes diferentes, né? Então faz aqui, ó, aqui são várias posições. Você vê que elas se cruzam. Então, se elas se cruzam, olha só, essa reta que cruza aqui, por exemplo, ó, essas retas parecem ser concorrentes, né? Mas não são, porque estão em planos diferentes, elas não se tocam. Essa última reta que eu mostrei para você é como se fosse essa reta aqui, ó. Essa reta aqui, tá vendo, ó, que passa por E e F, e essa reta aqui, ó, né, que passa aqui nesse plano, por exemplo, ó. Vamos pôr um outro plano, né? Essa reta está aqui na frente, ok? E essa reta aqui, por exemplo, ó, elas vão formar, ó, ângulos de 90 graus, ó. Aliás, aparentemente elas vão se tocar, mas não vão, né? Porque uma está na face superior e a outra na face inferior. No visual é meio difícil para você perceber, né? Mas são essas retas que eu mostrei aqui, ó. Vamos rever aqui, ó, tá vendo? Essas duas retas, ó, elas parecem que vão se tocar. Mais uma está aqui na face superior do cubo, né? É por causa da posição, ó. E a outra é essa reta aqui, ó, que está aqui nessa posição do cubo, ó. Tá vendo? Ó? Exatamente essas duas retas, né? Ó, e aí você consegue, você percebe, ó,
que elas não irão se tocar nunca. Não existe possibilidade delas se tocarem. Mas aqui no visual, olha lá, parece que elas vão se tocar em algum ponto. Ok? Bom, de qualquer forma está aí então, né? Então é falso, né? Duas retas reversas são concorrentes? Então é uma alternativa falsa, né? Vamos dizer que é falso. Por que é falso? Porque retas reversas, elas ocupam planos diferentes, né? Então nem sempre elas serão concorrentes, porque as concorrentes devem se tocar. Quando elas têm um ponto em comum e se cruzam, elas são concorrentes. Legal? Agora aqui, se duas retas são ortogonais, elas são reversas? Finalmente, essa aqui é a alternativa verdadeira. Duas retas são ortogonais, elas são reversas. Porque ortogonal é quando elas formam 90 graus. Olha lá, ó. Forma 90 graus, essa reta que vai de G até C, com essa que passa por E e F. No visual, elas formam 90 graus, né? Então, elas são ortogonais, mas elas não se tocam, ok? Então, elas são sempre reversas, ó. De novo, vamos fazer uso aqui do cubo. Eu não sei se está ajudando, né? Mas depois que você pegar um cubo aí na sua casa, você vai perceber melhor essa posição, ó. Essa reta, por exemplo, ó, duas retas que são ortogonais. Ortogonal, por exemplo, é essa reta aqui da frente, ó, com essa reta aqui de trás, tá vendo? Ó, ó. Elas, se você olhar daí no visual, ó, elas formam 90 graus, né? Um ângulo de 90 graus, mas elas não se tocam, estão em planos diferentes. Essa está aqui na frente e essa está aqui atrás, ó. Planos diferentes, né? Então elas são reversas e são ortogonais. As ortogonais sempre serão retas reversas. Aí, depois você faz o cubo aí na sua casa e treina também aí com um canudo de refrigerante, alguma coisa, né? Duas retas são ortogonais, essa é verdadeira. As retas ortogonais sempre serão reversas, né? Elas nunca irão se tocar. Tá legal? Bom, esse daí está corrigido. Eu espero ter te ajudado, né? E espero encontrar você também na próxima videoaula. Até mais!